Olá, começa agora o Mais Esportes e a minha convidada de hoje foi atleta de futebol na década de 90, goleira. Campeã com o Saad no Paulista Sub-17, isso em 1997. Campeã paulista com o São Paulo. Jogou nos Estados Unidos também, onde morou por 15 anos. Retornou ao Brasil e foi a coordenadora da Ferroviária de Araraquara, campeã da Taça Libertadores da América em 2020 e foi vice-campeã paulista com o profissional e também com o Sub-17. Já ganhou o prêmio de melhor do Departamento de Futebol Feminino do Brasil pelo CONAFUT em 2021 e atualmente é a gerente de futebol feminino do Atlético Mineiro. Carol Melo, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Mais Esportes, por ter arrumado este tempinho para conversar com a gente. E já deu para pensar em tudo que você conquistou na sua carreira? Seja bem-vinda ao Mais Esportes. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Sempre dá, né? Eu acho que a gente trabalha tanto no dia a dia e quando vem um momento de conquista é onde tudo vale a pena, né? Faz tudo valer a pena ali naqueles momentos, alguns históricos, né? E eu acho que eu tive a oportunidade desde tão jovem de participar de algum desses momentos. Parece que eu estava sempre ali no lugar certo, na hora certa, né? Então, eu sou extremamente, digamos assim, sortuda por conta disso, né? E muito competente também. A gente vai abordar aí a sua trajetória dentro do futebol como atleta e depois a importância do estudo que tem na sua vida também para te dar essa base para tudo o que você alcançou e está em busca agora no Atlético Mineiro. Carol, na sua infância, você jogava futebol, batia aquela bolinha na rua, passou por outros esportes e você nasceu aqui em Campinas, né? Sim, sim, sou nascida e criada em Campinas, né? Moro ali na saída de Valinhos. Então, na minha infância, ainda tinha muito aquela coisa de jogar futebol na rua, né? Então, cresci ali jogando futebol na rua, claro que com meninos, né? Eu era a exceção ali, mas sempre tive o apoio dentro de casa, né? Tanto da minha mãe quanto do meu pai, minhas irmãs também. Então, assim, dentro de casa, sempre fui apoiada nesse sentido, né? Então, joguei muito ali pelas ruas de Campinas. Comecei com 12 anos, fiz um teste no SAAD, né? E foi ali que eu comecei essa, digamos assim, a carreira mesmo dentro do esporte, pois até então era só uma brincadeira de rua, né? E você chegou a passar por outras modalidades? A educação física teve uma influência? Como é que você se apaixonou por esporte, por futebol? Você assistia na televisão? Sim, eu sempre fui apaixonada por futebol, né? Desde que eu me conheço por gente, meu pai jogou, então desde que eu comecei a andar, ele me levava com ele, e eu tentava sempre pegar uma bola ali depois do jogo para ficar chutando, enfim. Então eu sempre fui muito apaixonada, sempre acompanhei muito, desde muito pequena, acompanhava a Copa do Mundo e tudo mais. E os jogos também, né? Eu falei que eu acho que era uma das exceções, né? Quando muito pequena, meu ídolo era o Carlos, né? Goleiro, e que jogava em Campinas, né? Na época, mas enfim, eu joguei outros esportes, né? Quando se gosta de futebol, tem a tendência, né? Principalmente quando criança, de degustar outros esportes, né? E na minha adolescência, Campinas teve um ótimo time de basquete, que foi a Ponte, né? E depois a Microcamp, mas teve um excelente programa de basquete e eu acompanhei muito de perto. Cheguei a tentar fazer uma peneira na Ponte, mas faltou talento ali para o basquete, viu? Mas eu acompanhei de muito perto. O esporte com a mão assim você continuou, você só mudou o formato da bola. Sim, sim. E daí eu acho que quando eu fiz também a peneira, né? Hoje trabalhando no esporte, eu já tinha uma certa idade, eu não era tão novinha, né? E na época eu não tinha tanta altura. Eu fui uma daquelas adolescentes que cresceu um pouco tarde, né? Que teve aquele estirão um pouco tarde. Então,
acho que isso não me favoreceu, né? Mas até hoje eu penso que a Ponte perdeu uma excelente jogadora de basquete. Ótimo. Você falou que foi fazer o teste no SAAD com 12 anos. Quando que passou de hobby a você falar, peraí, acho que isso aqui pode ser a minha profissão? Foi com 12 anos ou foi um pouquinho mais tarde? Porque a gente sabe que futebol é um esporte muito injusto, né? Se no masculino já acho que no feminino talvez seja ainda mais, né? Que a peneira ela é ainda menor. E na década de 90, como é que foi esse período para você conseguir jogar por uma equipe profissional? Olha, como eu disse, né, eu acho que eu fui extremamente privilegiada de conseguir ingressar numa equipe estruturada como o SAAD na época, né? Eu acho que era a melhor equipe de futebol feminino que o Brasil tinha. Numa idade tão jovem, né? Então, as coisas ali a gente sente a dificuldade no dia a dia, talvez na idade, com 12, 13 anos, a gente meio que se acostuma dentro das dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. Mas desde muito nova, quando me perguntavam o que eu queria ser quando crescer, ou qual que era meu sonho na vida, e eu sempre dizia que eu queria ser jogadora de futebol, e o meu objetivo na vida de criança era jogar as Olimpíadas do ano 2000, né? E é engraçado que na minha infância, futebol feminino nem era um esporte olímpico, né? O futebol feminino se torna um esporte olímpico em 96. Então é engraçado, né? Porque mesmo na infância mas até lá vai ter, né? Até o ano 2000 é óbvio que vai ter futebol feminino, então eu já acreditava muito que um dia a modalidade viesse a crescer e viesse a abrir portas, né, não só para as mulheres dentro de campo, mas também fora de campo, né? E pode falar. Não, eu ia falar, você disse sobre as dificuldades, né? De quando você iniciou, então na década de 90, para hoje, quais são as diferenças na modalidade? Quando você começou e uma mulher for começar hoje, as dificuldades, elas são menores, elas são diferentes, mas são grandes também? Olha, eu acho que não são menores, tá? Eu acho que a gente vem evoluindo no futebol feminino e as dificuldades elas mudaram também. Então, a estrutura de campeonato hoje é diferente, a estrutura dentro dos clubes hoje é muito diferente. Hoje nós temos muito mais clubes, né, de camisa, como o Atlético, alguns outros por aí, que está impulsionando o futebol feminino, né? E isso se dá muito também pela questão da obrigatoriedade, que vem de FIFA, Conmebol, etc., e das instituições que hoje organizam o futebol mundial, na verdade, né? Não só no Brasil. Na época não tinha isso, né? Nos anos 90 não tinha isso, e o futebol acabava sendo muito cíclico, né? Então, às vezes, e a gente viu muito isso, principalmente no início dos anos 2000 ali, né? Nos anos 80, 90, nós tivemos o SAAD, que foi um grande time, teve um time nos anos 80, o Radar, no Rio de Janeiro, também foi um grande time, um time muito vencedor. O Vasco, na época, era um grande rival do SAAD também, por um momento, com jogadoras como a Pretinha, enfim, mas era muito difícil se chegar na equipe, até porque não eram muitas equipes. Então, tinha meninas que jogavam, primeiro, nem sempre era aceito dentro de casa que as meninas fossem jogadoras de futebol ou que praticassem o futebol de qualquer maneira, né? Então, assim, as meninas nos anos 90, numa forma geral, eram muito desencorajadas à prática do futebol, seja o futebol organizado ou mesmo jogado na rua, né? Era uma coisa que não era para menina e era desencorajado. Eu acho que isso vem mudando, né? Isso vem mudando e agora a gente já vê mais meninas jovens, numa idade mais nova, procurando o futebol feminino e também ganhando um pouco mais de espaço, né, até dentro de casa, para poder falar, não, quero jogar, e os pais vão atrás e procuram aí uma oportunidade e viabilizar o sonho, né, dessas jovens atletas. E então, nesse sentido, eu acho que vem havendo uma mudança, mas a gente ainda precisa evoluir muito. O que eu mais escuto hoje em dia é, olha, tem uma menina aqui que é muito boa, tá jogando com meninos, né? Então
Da mesma forma que lá atrás eu jogava com os meninos, hoje ainda a gente vê que tem muitas meninas que o único lugar que elas conseguem jogar é com os meninos. Então, eu acho que a gente ainda precisa incentivar mais para que as meninas e criar um lugar onde elas se sintam seguras, né? Sim. E abraçadas para poder aí fazer a prática e se desenvolver dentro do esporte. Você, ao longo da sua vida, infância, adolescência ou mesmo já adulta, sofreu preconceito e hoje em dia alguma menina ou alguma mulher chegou em você e relatou alguma coisa? Olha, eu acho que dificilmente, tá? Você vai achar alguém que esteja no futebol feminino que não tenha sofrido algum tipo de preconceito, né? Então, ele é muito, principalmente essa questão do preconceito de gênero, né? De mulher jogando futebol, ele ainda ele é muito vivo, e eu acho que isso não é uma coisa só do futebol feminino, mas é uma coisa que a gente vive, né? Um certo machismo aí como sociedade, principalmente aqui no Brasil. Então, eu acho que você não vai conversar com nenhuma mulher ou jovem atleta que está jogando futebol e vai dizer para você, não, nunca sofri nada. Os relatos são os mais diversos. Eu não podia jogar, eu ficava trancada, não me davam bola, eu tinha que jogar chutar minha boneca, e todo mundo vai falar, né? Eu acho que não tem ninguém, né, principalmente na minha geração, que não tenha escutado que futebol não era para mulher, né? Tanto que o futebol feminino ficou proibido aí por muitos anos aqui no Sim. Brasil, né? Então, esses relatos acontecem e acontecem com muita frequência, infelizmente. Mas espero que isso mude em breve. Sem sombra de dúvidas, né? Essa é uma realidade muito triste, porque o Brasil, esse país continental gigantesco, a gente tem inúmeros atletas e a gente precisa lutar contra esse preconceito para que as mulheres, claro, consigam jogar futebol e realizarem a atividade que elas desejarem. Agora, Carol, voltando um pouquinho para a sua carreira, como que surgiu ou como que você recebeu a proposta para jogar nos Estados Unidos? Você que foi buscar essa oportunidade e na época o nível técnico já era acima do praticado aqui no futebol? Como é que foi essa experiência para você? Olha, eu jogava aqui no SAAD na época, e o SAAD foi em 97, né? A gente está aqui denunciando minha idade para todo mundo. Mas foi em 97, em 96 teve a primeira Olimpíada, né, em Atlanta, e a seleção ficou hospedada na universidade para a qual depois eu me mudei, fui estudar e jogar, etc. Então, meio que desse sonho de Olimpíada surgiu a oportunidade depois de ir para os Estados Unidos e fazer uma carreira acadêmica lá também, né? E surgiu, depois de ter jogado aí o Sub-17, o primeiro campeonato Sub-17, organizado pela CBF, o primeiro campeonato paulista feminino, surgiu a oportunidade, essa universidade queria montar um time de futebol feminino, e pela proximidade que tinha aí de ter hospedado a seleção brasileira, veio para o Brasil recrutar algumas atletas, né? E eu acabei abraçando a oportunidade, né? Eu falei, olha, que legal, vou para os Estados Unidos, na minha cabeça, vou aprender inglês muito rápido e vou ter a oportunidade de estar em outro país. Enfim, o pacote de experiência como um todo me encantou, né? O futebol, sim, a universidade, a língua, a cultura, então é um pacote que vem, né, nessa experiência. E foi aí que eu embarquei com 17 anos, sem falar inglês, e fui jogar. Em termos de nível técnico, né, eu aqui, né, no Brasil, eu estava inserida numa das melhores equipes. A gente está falando de grandes atletas como a Cici, né, mundialmente reconhecida, a Funiga, a Kátia Silene, que também fez história. Então, assim, eu era privilegiada como eu disse, eu estava no lugar certo, na hora certa. Então, o nível das atletas com o qual eu jogava aqui no Brasil, ele estava acima do nível universitário, né? E são muitas universidades nos Estados Unidos que tem futebol. A gente está falando de várias divisões, cada divisão é com umas 300 universidades. Então, assim, é muita menina praticando, né? E aí você encontra muito talento, mas aqui o talento estava concentrado num time.
e lá ele estava um pouco espalhado, mas era um futebol um pouquinho diferente, priorizava algumas outras, talvez mais a parte física, de força, aqui era uma coisa um pouco mais técnica, né? Enfim. Esse modelo de esporte universitário que os Estados Unidos têm, você acredita que tem como ser implementado no Brasil ou a gente tem uma outra cultura que é diferente, investir em categoria de base dos clubes? Como é que você vê esporte e universidade? Aliar, né, o esporte e a educação. Olha, eu vejo com bons olhos, né? Mas eu acho que aqui o esporte, de uma maneira geral, né? A categoria de base ele acaba sendo vinculada a um projeto profissional, né? Até mesmo para dar sustentação a esse projeto. Então, lá, da maneira que é estruturada é um pouco diferente. E essa questão universitária, a questão da modalidade feminina dentro das escolas, ela vem também depois de uma lei no início lá dos anos 70, o Title IX, que diz que todas as instituições de ensino que recebem qualquer ajuda do governo americano, elas precisam oferecer a mesma oportunidade, né? Seja de esporte ou qualquer outra área que ela oferece para os meninos, ela precisa oferecer para as meninas. Então, isso dentro da universidade impulsionou o futebol feminino. Por isso que a gente vê o futebol feminino, de repente, nos Estados Unidos, de repente, à frente do masculino, né? Porque se jogava futebol americano, né? Os meninos e as meninas jogavam futebol feminino. Então, isso impulsionou muito e hoje a gente tem um número de participantes, né, nos Estados Unidos muito grande por conta disso. Então, com 5 anos, é muito difícil você ver escolinhas aqui com meninas de 5 anos jogando, né, com vários times. Nos Estados Unidos isso é muito comum, você ir num parque e ver ali vários times com meninas jogando, então assim, desde muito cedo a menina é incentivada a jogar, então se cria uma estrutura. Eu acredito que isso pode sim vir a acontecer no Brasil, mas é um processo e é um A longo processo que prazo. vai isso a longo prazo, mas é possível. E aí, Carol, 15 anos nos Estados Unidos. Você foi para aprender inglês, viver uma nova experiência, acabou ficando 15 anos. Você estudou por lá? De que maneira a parte teórica te dá uma base para poder implementar os conceitos adquiridos? Pois é, eu acabei 15 anos lá. Quando eu fui, eu não imaginei que fosse ficar tanto tempo, né? E também em algum momento lá, eu também não imaginei que eu voltaria, né? Então, às vezes é difícil a gente olhar para um futuro lá na frente. Acho que o tempo é uma coisa engraçada. Olhando para frente é sempre muito tempo. Quando a gente olha para trás, passou muito rápido. Mas eu acabei escolhendo áreas que não estavam, né, diretamente ligadas ao esporte, no sentido do campo, né? Então, eu fiz marketing international business, né, na graduação, e depois fiz um mestrado em gestão de negócio. Então, eu joguei enquanto eu estava fazendo a minha graduação. Quando eu me formo, eu vou fazer o mestrado também com bolsa para ser auxiliar técnica, e aí é onde eu começo a minha carreira fora dos campos, né? Eu era jovem ainda, mas surgiu essa oportunidade depois de 3 anos ali fazendo o mestrado como assistente, e eu assumi a equipe dentro da universidade, né? Então, isso foi um resultado, o primeiro resultado de um trabalho ali foi acabei assumindo ali, e eu acho que tudo que é feito, né, na parte acadêmica agrega, né? O futebol tem a parte de campo, tem a parte que eu acho que é essencial, que é a de gestão de pessoas, né? Seja dentro de campo, seja fora de campo, seja com diretores, patrocinadores, torcedores, enfim, todos os envolvidos ali. Então, sem dúvida nenhuma, ter estudado, ter tido essa experiência, né? E eu cheguei a dar aula também nos Estados Unidos, quando eu era treinadora, também dei aula nessa parte, né, de negócios, e isso só agrega a experiência, né? Eu acho que nós temos que estar abertos aí ao ganho, né, do conhecimento e depois, talvez até do compartilhamento dele, né? E, Carol, você se formou em administração e posteriormente fez mestrado em gestão de negócios. Isso foi pensando Isso. em alguma atividade fora do futebol, neste futuro, ou te ajuda hoje na sua atual função?
Isso, sem dúvida, ajuda muito na minha atual função, né? Eu fui treinadora por 7 anos, né? Quando eu assumi a universidade e eu tinha muito claro na minha cabeça, né? Na minha ideia, meus objetivos, de que o meu futuro dentro do futebol não seria dentro de campo, né? Seria Tá. um passinho atrás fazendo a gestão. Esse sempre foi meu objetivo, né? E aí o estudo veio para agregar junto a isso. Mas eu não fiz, confesso para você, eu não fiz nada relacionado à área de esporte, até pensando se eu tivesse feito uma educação física, alguma coisa assim, na volta para o Brasil, esse diploma meio que ele não vale, né? A gente tem que fazer outras certificações aqui para poder exercer realmente a função. Mas como eu tinha muito claro que o lugar onde eu queria estar dentro do futebol, né, onde eu queria estar trabalhando, Uhum. eu acho que eu acabei escolhendo a área certa. Com certeza. E eu vou levar essa frase. Eu tô pensando ainda nessa frase que você falou, viu, Carol? O futuro ele parece muito distante, quando você olha o passado, ele é muito rápido. Eu gostei Isso. dessa frase, eu tô aqui, ó, raciocinando, mas é exatamente isso, né? Sobre esse futuro incerto, e muitas vezes quando a gente olha, a gente vê que a tomada de decisão tem que ser de uma forma rápida, e quando você vê, acabou passando já. E aí, 15 anos nos Estados Unidos, você se formou, fez mestrado, e aí como é que foi a tomada de decisão? O que aconteceu para você retornar ao Brasil? Olha, eu confesso que a minha tomada de decisão dessa volta, né, de voltar ao Brasil, ela foi muito impulsionada também pela proximidade, e querer estar perto da minha família. Eu sou muito próxima da minha família, a gente tem um excelente convívio, e eu achei, depois de 15 anos, que eu gostaria de voltar e estar mais próxima, tá aproveitando todo mundo aí com muito tempo, enquanto todo mundo pode aproveitar bem a vida e criando essas memórias. Então, ela foi muito impulsionada, mas é, a transição ela é sempre complicada, né? Então, nos Estados Unidos eu saio, eu estou trabalhando muito com futebol, mas quando eu chego no Brasil, eu acabo ingressando, né? O caminho, entre aspas, mais fácil foi o caminho corporativo, né? Tá. Então, vou trabalhar em empresas, vou trabalhar na área de marketing, enfim. E fiquei alguns anos trabalhando, alguns diriam, né, dentro daquilo que eu estudei, né, mas eu aplico o que eu estudei em todas as áreas, né, que eu já passei, que eu já trabalhei. Mas aí eu fico um pouco, digamos que afastada do futebol, acompanhando, né, mas não trabalhando com futebol. Então, esse primeiro momento é um momento de voltar, de adaptar, enfim, e difícil também por estar um pouquinho mais longe do futebol, mas eventualmente, né, a gente acha o caminho de volta aí Foi e frustrante, acaba. Carol? Você pesquisou, procurou continuar no futebol aqui no Brasil? Olha, no início sim, eu voltei há mais ou menos 10 anos, né? Então eu estava sempre antenada nas possibilidades, mas ainda na época a gente tinha alguns projetos que eram cíclicos, né? Então, projetos associados à prefeitura, e daí esses projetos às vezes tinham 4 anos de bom projeto, mas quando troca a administração, nem sempre, né, faz a troca da administração pública, novas eleições, nem sempre o projeto tem uma continuidade. Então a gente tem aí exemplos, sei lá, Botucatu teve uma excelente equipe e depois acabou, né? Franca teve uma boa equipe que depois também quase que, né? Quando eu digo acabou, né? Existe ainda às vezes uma chama do projeto lá acesa com meninas mais jovens, mas Rio Preto também teve um bom ciclo, então isso dificultava a entrar dentro do esporte, né? E então era um pouco frustrante. Acho que a partir dos campeonatos brasileiros mais organizados, né? O legado da Copa que veio ajudou aí a organizar um pouco mais a competição, está solidificando esse campeonato brasileiro cada vez mais competitivo, né? Uhum. E isso vem ajudando. Então, nesse momento mais de espaço e a oportunidade vem, né?
Ô Carol, hoje o futebol dos Estados Unidos está muito acima do nosso em termos de campeonato nacional e também a nível de seleção. Olha, eu não acho que está acima, né? Eu acho que a gente tem muito talento aqui no Brasil para falar que as americanas estão muito à frente. Eu acho que eles estão mais organizados do que a gente, né? Então, até pelo modelo de liga que se tem lá, por exemplo, não é a US Soccer que organiza os campeonatos, né? Então eles têm uma liga, como a MLS, né? Tem a do feminino também, e essas ligas organizam e elas criam um campeonato e elas fazem de tudo com um planejamento para que todas as equipes sejam competitivas, para que exista uma boa gestão, para que todos tenham patrocínio, enfim. Então, é um modelo diferente, né? É uma organização diferente, e eu acho que uma das coisas que diferencia realmente o número de participantes, né? Como eu já citei aqui, se você for num parque hoje nos Estados Unidos, você vai ver centenas de meninas correndo atrás da bola. E no Brasil, essas meninas ainda estão procurando esse campo para correr atrás da bola, porque muitas querem, né? Então, assim, elas começam muito mais cedo lá do que estão começando aqui. Então, acho que isso é a grande diferença, né? E essa organização, assim, pensando a curto prazo, né? Ela tem que partir de quem? É da CBF? Teria que ser uma liga à parte? Os clubes deveriam ter uma consciência maior? Vocês, atletas profissionais do futebol, precisam se organizar melhor? A sociedade precisa demonstrar mais o seu interesse? A curto prazo, como é que a gente organiza melhor o futebol feminino? Pô, acho que você citou todas as áreas que podem estar envolvidas no projeto, né? Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Começar por abrir, né? Abrir caminhos para que essas meninas possam jogar, né? Então, tem diversas escolinhas, abrir um ambiente para onde elas se sintam seguras, se sintam apoiadas, se sintam abraçadas para praticar o esporte. Impulsionar os esportes dentro das escolas, né? É muito difícil para os clubes, né, vincular atletas numa jovem, né, de 5 anos, mas eu acredito que a gente pode abrir esse espaço dentro das escolas para que mais meninas, seja no futebol, seja em outra modalidade, o basquete, por exemplo, o voleibol, mas que elas consigam, desde uma idade nova, achar os caminhos dentro da modalidade que elas desejam, né? Ou dentro da modalidade que elas venham a se identificar mais. Uhum. Então, eu acho que começa por aí, né? Dentro das escolas, fazendo projetos, dentro dessas escolinhas que já existem, projetos sociais, aí vai passar, assim, pelos clubes e organização de campeonato que vem através das instituições CBF, Conmebol, né? Que já vem fomentando. O mês que vem aí tem o torneio de desenvolvimento da Conmebol, sub-14, sub-16, que é extremamente importante. O ano passado ficou um pouquinho parado por conta da pandemia. Esse ano, esses campeonatos de base retomam e cada vez mais a gente acaba tendo um calendário um pouco maior. Então, sem dúvida nenhuma, acho que passa por todas as áreas que você citou, né? De sociedade, de governamental, as instituições, clubes, enfim, todo mundo que está envolvido com esporte pode incentivar, pode ajudar e pode fazer crescer mais o movimento. Carol, e aí você estava no mundo corporativo, qual equipe abriu as portas para o seu retorno ao futebol? Eu voltei para o futebol feminino para trabalhar com a Ferroviária, né? Então, em 2019, fui contatada pela Ferroviária. Depois de uma conversa, a gente acertou. A gestora, né, quem fazia a gestão na época, estava de saída, fizemos uma transição e passei todo o ano passado e o início desse ano na Ferroviária, né? Que foi um projeto também muito, muito importante aí nessa minha volta, né? Projeto muito vitorioso em meio a uma pandemia. Como é que foi essa gestão com as atletas, medo da doença? Eu acho que foi um período único para todo mundo. Você com uma nova experiência no futebol e ainda tendo que lidar com uma pandemia. Pois é, eu volto para o futebol, tentando aí reestruturar a base,
com o Campeonato Brasileiro, né? O ano passado iniciou bem no comecinho do ano, em fevereiro, e de repente a gente é surpreendido pela pandemia, né? Então, sem dúvida nenhuma, forçou aí uma gestão um pouco diferente, acho que de todo mundo que estava envolvido, né, no esporte, e bateu a necessidade da criatividade, de se fazer futebol à distância. Né? Todo mundo foi para casa, como é que a gente faz, como é que a gente mantém todo mundo conectado, como é que a gente impulsiona, como é que a gente vai discutir o modelo de jogo, enfim. Então, tudo isso impulsionou muito a criatividade de todos, né? Não só minha, mas da comissão. Então, era reunião com a comissão constantemente para ver como a gente podia movimentar e incentivar, né, todo mundo a participar à distância, né? Não sei aquela coisa, tem que conectar, não sei o que e tal. A gente criou até uma competição, né? Todo mundo que está envolvido com esporte, é óbvio que são pessoas extremamente competitivas, né? Então a gente criou uma competição, então todas as atividades que a gente fazia à distância agregava ponto, enfim, para tentar de alguma forma manter. E acho que na volta existia muito essa preocupação, né? Então, assim, sendo um vírus novo, uma doença nova e pouco conhecida, a informação ela evoluía todo dia, né? Todo dia a gente recebia uma informação nova. E a volta foi com muita cautela, foi muito planejada. Voltamos com um grupo pequeno para fazer teste de quem ainda estava na cidade, testamos todo mundo, isolamos, tínhamos assim um cuidado imenso. E confesso para você que a gente teve caso, e aí no primeiro caso veio aquele momento, né, de quase que de desespero, né? Mas Sim. assim, felizmente, quem teve dentro da equipe, né? E era uma coisa assim que às vezes você tá em contato, é difícil saber de onde veio e se você Sim. passou para alguém, enfim, é muito difícil mapear. Mas felizmente foram casos onde não houve sintomas. Acho que o pior sintoma que nós tivemos na época foi a perda de paladar, né? Tá. E que foi difícil. Então, felizmente, não tivemos grandes complicações, mas assim, era uma rotina de testagem incrível. O nariz sofreu demais com o PCR, mas felizmente a gente conseguiu navegar. E para o final também existia uma minha preocupação também, não só com a equipe profissional, mas também com as atletas mais jovens, né? Nós tivemos a base que retornou para fazer o Campeonato Paulista, então existia uma preocupação ainda maior por serem menores de idade, né? E a gente ter essa responsabilidade, mas com um contato muito próximo dos pais, pedindo sempre o entendimento, a gente conseguiu navegar e ter bons resultados também no final do ano passado. Sem dúvida nenhuma, impulsionou o começo desse ano, né? Sem dúvidas. Carol, a gente já está encaminhando para o fim do nosso Mais Esportes, mas tem algumas perguntas que eu não posso deixar de perguntar para você. Você acabou de falar ótimos resultados. Qual que é a emoção, o sentimento de ganhar uma Copa Libertadores? É indescritível, né? Então, assim, dentro do futebol, dentro do esporte, a gente abre mão de muita coisa, né? Então, assim, sábado, domingo, de repente são os dias que a gente mais trabalha, não tem feriado, muitas vezes não tem férias, as viagens são longas, e esse período de pandemia no começo do ano, né? Judiou um pouco da gente, a gente teve que sair, né? Levar o time para fora da cidade, concentrar fora para poder treinar, a cidade entrou em lockdown, então foi uma sequência, a gente ficou aí isolado e fomos direto para o campeonato. Então é muito tempo longe da família também, enfim, amigos e tudo mais. E só vivendo aquilo. Então, no momento em que se ganha, no momento da vitória, é onde faz tudo valer a pena. Né? Então, assim, o sentimento de estar ali, da conquista, da celebração e de tudo que se passou, né? Todo o trajeto que se fez para chegar até ali, faz com que tudo, você falar, valeu a pena, faria tudo de novo para chegar onde a gente chegou. Então, foi uma grande conquista ali naquele momento, né? Sem sombra de dúvidas. E como te apresentaram o projeto do Atlético Mineiro? Como é que tem sido essa experiência recente ainda, mas os objetivos que você tem pela frente? Olha, eu fui convidada, né, para vir para o Atlético.
me falaram dessa reestruturação, daquilo que tinham como planos para o futebol feminino e aonde eu poderia agregar. E felizmente, tudo que me falaram na primeira conversa vem acontecendo, né? Então, nós temos aí departamentos extremamente trabalhando, né, de maneira integrada para fazer o futebol feminino acontecer, para impulsionar o futebol feminino e colocar o futebol feminino do Galo em evidência, né? Ser tão próspero aí quanto o masculino, criar essa história, né? E vem acontecendo, desde a gente está reformando aí o campo de treinamento, está tendo uma campanha muito legal que é o Olha Elas, para dar visibilidade, né? Não só para o projeto Futebol Feminino, mas para que a torcida comece a conhecer cada uma das atletas envolvidas no projeto, né? Então, tem as vingadoras, né? Mas aí começa a se colocar um rosto a cada uma dessas vingadoras, conhecer um pouco mais. Então, tem várias ações aí que estão sendo tomadas, a reestruturação do corpo técnico ali, né? Então, assim, tem muitas coisas legais acontecendo no dia a dia e é muito animador olhar para frente, né? Eu acho que a gente consegue aí nos próximos anos não só solidificar o projeto do futebol feminino dentro do Atlético, mas também conquistar aí bons resultados. Carol, tem como surfar na onda do Atlético Mineiro no sucesso que está sendo o futebol masculino? Ou são realidades completamente diferentes e não tem como respingar alguma coisa no feminino em termos de visibilidade, enfim? Olha, eu acho que é um clube só, né? Então, sem dúvida nenhuma, se o Atlético está em evidência, estamos todos em evidência. E é muito importante esse momento que o Atlético vive como um clube. É um clube que está fazendo uma gestão para profissionalizar, né? O clube tem aí uma ambição de se tornar aí uma referência em termos de gestão. Está com um time, né, que conquistando resultados, um time masculino, a base também está vindo forte e o feminino não está ficando atrás, né? Esse ano chegou na final, estava disputando a A2, né? É um projeto, digamos assim, dentro do clube um pouco mais novo, então entrou pela A2, mas chegou na final da A2, né? E agora está na final do Campeonato Mineiro. Então, se a gente olha no clube como um todo, eu acho que o clube não está deixando ninguém para trás, né? As categorias de base, né? Se a gente olhar, os times estão chegando também, o profissional masculino está chegando, o feminino também. Então, eu acho que, como um todo, o Atlético está se fortalecendo. Então, sem dúvida nenhuma, todos têm a ganhar, né? Com o Atlético campeão, enfim, todo mundo tem a ganhar, é um clube só. Carol, claro que você chegou agora no Atlético Mineiro, todo o seu foco, todo o seu objetivo está no Galo, mas para a gente poder encerrar nesse futuro incerto que muitas vezes é longo, você pretende continuar como gerente de futebol de uma equipe? O seu sonho é um dia chegar em seleção brasileira? É voltar para Campinas e fazer um projeto forte na cidade? O que você pensa aí para o seu futuro? Pode ser a longo período, que a gente deseja que você fique durante muito tempo aí no Atlético Mineiro, que tenha muito sucesso. Mas no seu futuro, pensando assim, olha, quero um dia chegar na seleção brasileira, quero voltar a morar fora do país, o que você pensa? Olha, nesse momento eu estou planejando mais os meus próximos passos e fazendo um planejamento dentro do Atlético, né? Então, assim, primeiramente eu quero escrever meu nome aqui na história desse clube antes de pensar, mas é óbvio que se um dia viesse um convite da seleção, eu ficaria extremamente feliz, né? Assim como outros, né? O futebol, às vezes, ele é cíclico e a gente vive um ciclo muito bom dentro de um clube e, de repente, a gente vai e constrói história em algum outro lugar, seja seleção, algum outro clube, ou mesmo voltando aí, né, a trabalhar fora do país. Mas, sem dúvida nenhuma, num futuro, eu gostaria, além de estar trabalhando com um clube, de repente fazendo alguma parte de algum projeto social que venha a impulsionar aí o fomento, né, do futebol feminino, principalmente com as meninas mais jovens, né, dando a oportunidade para que elas tenham um caminho e consigam aí ingressar dentro da modalidade, praticar e se tornarem as próximas marcas, formigas, etc.
Carol Melo, gerente de futebol do Atlético Mineiro, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Nossa conversa de grande valia, foi um prazer te conhecer. Te desejo muito sucesso na sua carreira. A gente sabe das dificuldades que é o relacionamento entre pessoas, isso em qualquer modalidade. Então, boa sorte aí no desafio que você tem com o Atlético Mineiro. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade, para a gente poder voltar a conversar, e boa sorte aí na sua trajetória. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, e vou sim, quem sabe aí, quando a gente conquistar nosso primeiro título aqui, eu volte para bater um novo papo para você e contar como foi toda a história, mas agradeço muito a oportunidade, obrigada. Com certeza, já temos o contato, a gente vai conversando e qualquer nova pauta pode enviar para a gente. Se tiver alguma menina, alguma coisa interessante, a gente volta a conversar aqui no Mais Esportes. Carol Melo, muito bacana. Quero agradecer você aí de casa pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Até a próxima. Tchau, tchau.